As Predições, segundo o Espiritismo. Capítulo 16. Teoria da Presciência. 1. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a previsão dos acontecimentos que são a consequência do estado presente, mas não daqueles que com ele não têm nenhuma relação, e ainda menos daqueles que se atribuem ao acaso. As coisas futuras, disse, não existem, elas ainda estão no nada. Como então saber que ocorrerão? Os exemplos de predições realizadas são, entretanto, bastante numerosos, de onde é preciso concluir que se passa aí um fenômeno do qual não se tem a chave, porque não há efeito sem causa. Será essa causa que tentaremos procurar, e é ainda o Espiritismo, ele mesmo chave de tantos mistérios, que nola fornecerá, e que, além disso, nos mostrará que mesmo o fato das predições não sai das leis naturais. Tomemos como comparação um exemplo das coisas usuais e que ajudará a fazer compreender o princípio que iremos desenvolver. 2. Suponhamos um homem colocado sobre uma alta montanha e considerando a vasta extensão da planície. Nessa situação, o espaço de uma légua será pouca coisa, e ele poderá facilmente abarcar de um só golpe de vista todos os acidentes do terreno, desde o começo até o fim do caminho. O viajante que segue esse caminho pela primeira vez sabe que, caminhando, chegará ao fim. Aí está uma simples previsão da consequência de uma caminhada. Mas os acidentes do terreno, as subidas e as descidas, os rios a transpor, as matas a atravessar, os precipícios onde se pode cair, os ladrões postados para roubá-lo, as casas hospitaleiras onde poderá repousar, tudo isto é independente de sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua visão não se estende além do pequeno círculo que o cerca. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que emprega para percorrer o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração se apaga. Para o homem que está sobre a montanha e que segue com o olhar o viajante, tudo isto é presente. Suponhamos que esse homem desça até o viajante e lhe diga: em tal momento encontrareis tal coisa, sereis atacado e socorrido. Lhe predirá o futuro. O futuro é para o viajante, para o homem da montanha é o presente. 3. Se sairmos agora do círculo das coisas puramente materiais e se entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno se produzir sobre uma maior escala. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração se apagam para eles. Mas a extensão e a penetração de sua visão são proporcionais à sua depuração e à sua elevação na hierarquia espiritual. Eles são, com relação aos espíritos inferiores, como o homem armado de um poderoso telescópio ao lado daquele que não tem senão os seus olhos. Entre estes últimos, a visão é circunscrita não somente porque não podem, senão dificilmente, se afastar do globo ao qual estão ligados, mas porque a grosseria de seu perispírito vela as coisas distantes, como o faz um nevoeiro para os olhos do corpo. Compreende-se, pois, que segundo o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns meses, de alguns séculos, e mesmo de vários milhares de anos, porque o que é um século em presença do infinito? Os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente diante dele, como os incidentes da rota do viajante. Ele vê, simultaneamente, o começo e o fim do período. Todos os acontecimentos que neste período são o futuro para o homem da terra, são para ele o presente. Poderá, pois, vir nos dizer, com certeza, tal coisa ocorrerá em tal época, porque vê essa coisa como o homem da montanha vê o que espera o viajante em seu caminho. Se não o faz, é porque o conhecimento do futuro seria nocivo ao homem, entravaria o seu livre-arbítrio, o paralisaria no trabalho que deve cumprir para o seu progresso. O bem e o mal que o esperam, estando no desconhecido, são para ele a prova.
Se uma tal faculdade, mesmo restrita, pode estar nos atributos da criatura, em que grau de poder não deve se elevar no Criador, que abarca o infinito? Para ele, o tempo não existe, o começo e o fim dos mundos são o presente. Nesse imenso panorama, o que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo? 4. Entretanto, como o homem deve concorrer para o progresso geral e que certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode ser útil, em casos especiais, que ele pressinta esses acontecimentos a fim de que lhes prepare os caminhos e esteja pronto para agir quando chegar o momento. Por isso Deus permite por vezes que um canto do véu seja levantado, mas é sempre com um objetivo útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Essa missão pode ser dada, pois, não a todos os espíritos, uma vez que os há que não conhecem o futuro melhor do que os homens, mas a alguns espíritos suficientemente avançados para isso. Ora, é de notar-se que essas espécies de revelações são sempre feitas espontaneamente e jamais, ou bem raramente, ao menos, em resposta a uma pergunta direta. 5. Esta missão pode igualmente ser entregue a certos homens, e eis de que maneira. Aquele a quem está confiado o cuidado de revelar uma coisa oculta pode dela receber, com o seu desconhecimento, a inspiração de espíritos que a conhecem, e então ele a transmite maquinalmente sem disso se dar conta. Sabe-se, por outro lado, que seja durante o sono, seja no estado de vigília, nos êxtases e na dupla vista, a alma se liberta e possui, em um grau mais ou menos grande, as faculdades do espírito livre. Se for um espírito avançado, se tiver, sobretudo como os profetas, recebido uma missão especial para esse efeito, ele goza nos momentos de emancipação da alma da faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos vasto e vê como presentes os acontecimentos desse período. Pode, então, revelá-los no mesmo instante ou conservar-lhes a memória em seu despertar. Se esses acontecimentos devem permanecer em segredo, deles perderá a lembrança, ou não lhe restará senão uma vaga intuição suficiente para guiá-lo instintivamente. 6. Assim é que se vê esta faculdade se desenvolver providencialmente em certas ocasiões, nos perigos iminentes, nas grandes calamidades, nas revoluções, e que a maioria das seitas perseguidas tiveram numerosos videntes. É ainda assim que se vêem grandes capitães marcharem resolutamente contra o inimigo, com a certeza da vitória. Homens de gênio, como Cristóvão Colombo, por exemplo, perseguiram um objetivo predizendo, por assim dizer, o momento em que o alcançarão é que viram esse objetivo, que não é desconhecido para o seu espírito. O dom da predição não é, pois, mais natural do que uma multidão de outros fenômenos. Ele repousa sobre as propriedades da alma e a lei das relações do mundo visível e do mundo invisível, que o Espiritismo vem fazer conhecer. Esta teoria da presciência não resolve, talvez de maneira absoluta, todos os casos que a revelação do futuro pode apresentar, mas não se pode deixar de convir que ela lhe coloca o princípio fundamental. 7. Frequentemente, as pessoas dotadas da faculdade de prever, no estado estático ou sonambúlico, veem os acontecimentos se desenharem como num quadro. Isto poderia também se explicar pela fotografia do pensamento. Estando um acontecimento no pensamento dos espíritos, que trabalham para que se cumpra, ou dos homens, cujos atos devem provocá-lo, esse pensamento, atravessando o espaço como os sons atravessam o ar, pode fazer imagem para o vidente. Mas como a realização pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstâncias, ele vê a coisa sem poder precisar-lhe o momento. Por vezes mesmo, esse pensamento pode não ser senão um projeto, um desejo que pode não ter sequência. Daí os erros frequentes de fato e de data nas previsões. Capítulo 14, número 13 e seguintes. 8.
Para compreender as coisas espirituais, quer dizer, para delas se dar uma ideia tão límpida quanto aquela que fazemos de uma paisagem que está sob nossos olhos, falta-nos verdadeiramente um sentido, exatamente como ao cego falta o sentido necessário para compreender os efeitos da luz, das cores e da visão sem o contato. Também não é senão por um esforço de imaginação que nós ali chegamos e com a ajuda de comparações tiradas nas coisas que nos são familiares. Mas as coisas materiais não podem dar senão ideias muito imperfeitas das coisas espirituais. É por isso que não seria preciso tomar a comparação ao pé da letra e crer, por exemplo, que a extensão das faculdades perceptivas dos espíritos prendem-se à sua elevação efetiva e que têm necessidade de estarem numa montanha ou acima das nuvens para abarcarem o tempo e o espaço. Esta faculdade é inerente ao estado de espiritualização ou, querendo-se, de desmaterialização. Quer dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, embora muito imperfeitamente, ao da visão do conjunto do homem que está sobre a montanha. Esta comparação tinha simplesmente por objetivo mostrar que os acontecimentos que estão no futuro para uns estão no presente para outros e podem assim serem preditos, o que não implica que o efeito se produza do mesmo modo. Para gozar desta percepção, o espírito, pois, não tem necessidade de se transportar para um ponto qualquer do espaço. Aquele que está na Terra, ao nosso lado, pode possuí-la em sua plenitude, bem como se estivesse a milhares de léguas, ao passo que não vemos nada fora do horizonte visual. A visão dos espíritos, não se produzindo do mesmo modo, nem com os mesmos elementos que entre os encarnados, seu horizonte visual é todo outro. Ora, está precisamente aí o sentido que nos falta para concebê-lo. O espírito ao lado do encarnado é como o vidente ao lado de um cego. 9. É preciso que se compreenda bem, além do mais, que essa percepção não se limita à extensão, mas que ela compreende a penetração de todas as coisas. Nós o repetimos, é uma faculdade inerente e proporcional ao estado de desmaterialização. Esta faculdade é diminuída pela encarnação, mas não é completamente anulada, porque a alma não está encerrada no corpo como numa caixa. O encarnado a possui, embora sempre em menor grau do que quando está inteiramente liberto. É isso que dá, a certos homens, um poder de penetração que falta totalmente a outros, uma maior justeza no golpe de vista moral, uma compreensão mais fácil das coisas extramateriais. Não somente o espírito encarnado percebe, mas ele se lembra do que viu no estado de espírito, e essa lembrança é como um quadro que se desenha em seu pensamento. Na encarnação, ele vê, mas vagamente, e como através de um véu, no estado de liberdade, vê e concebe claramente. O princípio da visão não está fora dele, mas nele, por isso não tem necessidade da nossa luz exterior. Pelo desenvolvimento moral, o círculo das ideias e da concepção se alarga pela desmaterialização gradual do perispírito. Este se purifica dos elementos grosseiros que alteram a delicadeza das percepções, de onde é fácil compreender que a extensão de todas as faculdades segue o progresso dos espíritos. 10. É o grau da extensão das faculdades do espírito que na encarnação o tornam mais ou menos apto para conceber as coisas espirituais. Todavia, essa aptidão não é consequência necessária do desenvolvimento da inteligência. A ciência vulgar não a dá. É por isso que se vê em homens de um grande saber, tão cegos para as coisas espirituais, quanto outros o são para as coisas materiais. São a elas refratários, porque não as compreendem. Isto se deve a que o seu progresso ainda não se cumpriu nesse sentido, ao passo que se vêem pessoas de uma instrução e de uma inteligência vulgares as aprender com a maior facilidade, o que prova que elas disso tinham a intuição prévia.
É, entre elas, uma lembrança retrospectiva do que viram e souberam, seja na erraticidade, seja em suas existências anteriores, como outros têm a intuição das línguas e das ciências que possuíram. 11. Quanto ao futuro do Espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o triunfo próximo, apesar dos entraves que se lhe opõem. Esta previsão lhes é fácil, primeiro porque a sua propagação é a sua obra pessoal. Concorrendo para o movimento ou dirigindo-o, eles sabem, por consequência, o que devem fazer. Em segundo lugar, basta-lhes abarcar um período de curta duração e nesse período vêm em seu caminho os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a se manifestar. Sem serem espíritos desencarnados, que os espíritas se transportem somente para 30 anos à frente, no meio da geração que se ergue, que dali considerem o que se passa hoje, que lhe sigam a marcha progressiva, e verão se consumir em vãos esforços aqueles que se creem chamados a derrubá-lo. Vê-los-ão pouco a pouco desaparecer da cena, ao lado da árvore que se engrandece e cujas raízes se estendem cada dia mais. 12. Os acontecimentos vulgares da vida privada são, mais frequentemente, a consequência da maneira de agir de cada um. Este vencerá segundo as suas capacidades, sua habilidade, sua perseverança, sua prudência e sua energia, onde um outro fracassará pela sua insuficiência. De sorte que se pode dizer que cada um é o artífice de seu próprio futuro, que nunca é submetido a uma cega fatalidade, independente de sua pessoa. Conhecendo-se o caráter de um indivíduo, pode-se facilmente predizer-lhe a sorte que o espera no caminho em que se empenha. 13. Os acontecimentos que tocam os interesses gerais da humanidade são regulados pela providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre, seja por um meio, seja por outro. Os homens concorrem para a sua execução, mas nenhum é indispensável. De outro modo, o próprio Deus estaria à mercê de suas criaturas. Se aquele a quem incumbe a missão de executá-la falha, um outro dela é encarregado. Não há missão fatal. O homem está sempre livre para cumprir aquela que lhe é confiada e que aceitou voluntariamente. Se não o faz, perde-lhe o benefício e assume a responsabilidade pelos atrasos que podem ser o fato de sua negligência ou de sua má vontade, se tornam um obstáculo para o seu cumprimento. Deus pode quebrá-lo com um sopro. 14. O resultado final de um acontecimento pode, pois, ser certo, porque está nos objetivos de Deus, mas como, mais frequentemente, os detalhes e o modo de execução estão subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, os caminhos e meios podem ser eventuais. Os espíritos podem nos pressentir sobre o conjunto, se for útil que disso sejamos prevenidos. Mas para precisar o lugar e a data, seria preciso que conhecessem previamente a determinação que tomará tal ou tal indivíduo. Ora, se essa determinação não está ainda em seu pensamento, segundo o que ela será, pode acelerar ou retardar o desfecho, modificar os meios secundários de ação, tudo conduzindo ao mesmo resultado. É assim, por exemplo, que os espíritos podem, pelo conjunto das circunstâncias, prever que uma guerra está mais ou menos próxima, que é inevitável, sem poderem prever o dia em que ela começará, nem os incidentes de detalhes que podem ser modificados pela vontade dos homens. 15. Para a fixação da época dos acontecimentos futuros, é preciso, além disso, levar em conta uma circunstância inerente à própria natureza dos espíritos. O tempo, do mesmo modo que o espaço, não pode ser avaliado senão com a ajuda de pontos de comparação ou de referência que o dividem em períodos que se podem contar. Na Terra, a divisão natural do tempo em dias e em anos está marcada pela subida e a descida do Sol e pela duração do movimento de translação da Terra.
As unidades de medida do tempo devem variar segundo os mundos, uma vez que os períodos astronômicos são diferentes. Assim é que, por exemplo, em Júpiter os dias equivalem a 10 das nossas horas e os anos a quase 12 anos terrestres. Há, pois, para cada mundo, um modo diferente de contar a duração, segundo a natureza das revoluções astrais que ali se cumprem. E isto já seria uma dificuldade para a determinação de nossas datas para espíritos que não conhecessem o nosso mundo. Mas, fora dos mundos, esses meios de apreciação não existem. Para um espírito no espaço não há nem subida e nem descida de sol, marcando os dias, nem revoluções periódicas marcando os anos. Não há para ele senão a duração do espaço infinito. Capítulo 6, número 1 e seguintes. Aquele, pois, que nunca tivesse vindo à Terra, não teria nenhum conhecimento dos nossos cálculos, que de resto lhe seriam completamente inúteis. A mais, aquele que nunca tivesse encarnado em mundo algum não teria nenhuma noção das frações da duração. Quando um espírito estranho à Terra vem nela se manifestar, ele não pode assinalar data aos acontecimentos, senão se identificando com os nossos usos, o que, sem dúvida, está em seu poder, mas o que, o mais frequentemente, não julga útil fazer. 16. Os espíritos que compõem a população invisível do nosso globo, onde já viveram e continuam a viver em nosso meio, estão naturalmente identificados com os nossos hábitos, dos quais levam a lembrança na erraticidade. Eles poderiam, consequentemente, com mais facilidade, assinalar uma data aos acontecimentos futuros, quando a conhecem. Mas, além de que isso não lhes é sempre permitido, disso estão impedidos por esta razão de que todas as vezes que as circunstâncias dos detalhes estão subordinadas ao livre-arbítrio e à decisão eventual do homem, a data precisa não existe realmente senão quando o acontecimento se cumpre. Eis porque as predições circunstanciadas não podem oferecer certeza e não devem ser aceitas senão como probabilidades, ainda mesmo que não levassem com elas uma marca de legítima suspeição. Também os espíritos verdadeiramente sábios nada predizem para épocas fixas, limitam-se a nos pressentir sobre o resultado das coisas que nos é útil conhecer. Insistir para ter detalhes precisos é se expor às mistificações de espíritos levianos, que predizem tudo o que se quer sem se importarem com a verdade e se divertindo com os pavores e com as decepções que causam. 17. A forma geralmente muito empregada até aqui para as predições faz delas verdadeiros enigmas, frequentemente indecifráveis. Essa forma misteriosa e cabalística, na qual Nostradamus oferece o tipo mais completo, lhes dá um certo prestígio aos olhos do vulgo, que lhes atribui tanto mais valor quanto sejam mais incompreensíveis. Pela sua ambiguidade, elas se prestam a interpretações muito diferentes, de tal sorte que, segundo o sentido atribuído a certas palavras alegóricas, ou de convenção, segundo a maneira de computar o cálculo bizarramente complicado das datas, e com um pouco de boa vontade, ali se encontra quase tudo o que se quer. Qualquer que seja ela, não se pode deixar de convir que algumas têm um caráter sério e confundem pela sua veracidade. É provável que essa forma velada teve, num tempo, a sua razão de ser e mesmo a sua necessidade. Hoje, as circunstâncias não são mais as mesmas. O positivismo do século se acomodaria pouco com a linguagem sibilina. Também, as predições de nossos dias não afetam mais essas formas estranhas. Aquelas que os espíritos fazem nada têm de místico. Elas falam a linguagem de todo o mundo, como se o fizessem quando vivos, porque não deixaram de pertencer à humanidade. Nos pressentem sobre as coisas futuras, pessoais ou gerais, quando isto pode ser útil, na medida da perspicácia da qual são dotados, como o fariam conselheiros ou amigos. As suas previsões são, pois, antes advertências,
que nada tiram ao livre-arbítrio do que predições propriamente ditas que implicariam uma fatalidade absoluta. A sua opinião, além disso, é quase sempre motivada porque não querem que o homem iniba sua razão sob uma fé cega, o que permite apreciar-lhes a justeza. 18. A humanidade contemporânea tem também os seus profetas, mais do que um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo pressentiu em seus escritos a marcha futura das coisas que se vêm realizar hoje. Esta aptidão prende-se frequentemente, sem dúvida, à retidão do julgamento que deduziu as consequências lógicas do presente, mas, frequentemente, também, ela é o resultado de uma clarividência especial inconsciente ou de uma inspiração estranha. O que esses homens fizeram quando vivos, podem com mais forte razão fazê-lo e com mais exatidão no estado de espírito, quando a visão espiritual não está mais obscurecida pela matéria.